Imagine acordar um dia, em um lugar que você nunca viu, sem saber seu nome, sem saber onde está, sem reconhecer as pessoas ao seu redor, nem entender o que dizem. Você anda pelas ruas, tentando encontrar sentido nas formas, nas luzes, nos sons, mas tudo parece estranho, como se você tivesse acabado de nascer. Adulto, mas em branco, nenhuma lembrança, nenhuma identidade, nenhuma história, só um corpo e uma mente tentando entender o que está acontecendo. Esse é o ponto de partida. Uma metáfora, porque, de certa forma, foi assim que todos nós chegamos aqui. Você pode não lembrar, mas nasceu sem saber nada, e aos poucos, a realidade foi sendo ensinada a você, como se fosse um roteiro pronto. Te deram um nome, disseram quem eram seus pais, apontaram objetos e disseram: isso é uma árvore, isso é o céu, isso é Deus. Te ensinaram como o mundo funciona, te disseram o que é certo, o que é errado, o que é real e o que é loucura. Mas e se você não tivesse aprendido nada disso? E se fosse colocado em outro lugar, com outra língua, outra cultura, outras ideias sobre o que é a vida? Você seria outra pessoa. Então quem é você, afinal? Aquele que nasceu ou o que foi moldado? A pergunta é simples, mas o impacto é profundo. Será que a realidade que você acredita é mesmo sua? Ou foi colocada aí, sem você perceber? Desde o primeiro instante em que seus olhos começaram a enxergar, o mundo já tinha um significado pronto para você. Não te perguntaram se fazia sentido, apenas disseram: é assim que as coisas são. Esse é o seu nome. Esse é o seu país. Esse é o seu Deus. Essa é a verdade. E a gente acreditou, porque como duvidar daquilo que você mal começou a entender? Você aprendeu que o céu é azul, que o tempo passa em linha reta, que a morte é o fim. Ou um recomeço, dependendo do que te disseram. Te ensinaram o que é amor, o que é sucesso, o que é fracasso. Mas ninguém te ensinou a questionar. Ninguém avisou que tudo isso era apenas uma versão do mundo, uma interpretação, um filtro, uma lente. E com o tempo você nem percebe mais que está usando esses óculos invisíveis. Você apenas chama isso de realidade. Mas e se o mundo que você vê não for o mundo como ele é, e sim o mundo como te ensinaram a enxergar? E se suas opiniões, seus medos, seus desejos não forem realmente seus, mas cópias de ideias que te foram entregues desde criança? A verdade é que vivemos dentro de uma narrativa construída por vozes que vieram antes de nós: pais, professores, religiões, redes sociais, a própria cultura. E se tudo isso for apenas um conjunto de crenças? E se a realidade não for real, só repetida? Pense nisso. Você não escolheu a maioria das coisas que acredita. Você herdou. Olhe ao seu redor agora. Tudo o que você vê, a tela, as cores, a luz do ambiente, os objetos, parece sólido, estável, confiável. Mas não é. A ciência já comprovou. O que você chama de realidade não é o mundo como ele é. É só o jeito como o seu cérebro interpreta sinais elétricos. Você não vê com os olhos, você enxerga com o cérebro. Luz atinge seus olhos, é transformada em impulso elétrico, e o seu cérebro tenta entender o que está acontecendo. Mas isso não é o mundo em si. É uma versão interna dele, uma simulação criada pela sua mente. Você não ouve sons reais, você sente vibrações no ar. E o cérebro traduz isso como música, como voz, como ruído. Até o tato é uma ilusão elétrica. Você não sente as coisas com os dedos. Você interpreta estímulos e acredita que está em contato com algo sólido. Agora pense, se todos os seus sentidos funcionam assim, como você pode ter certeza de que o que você percebe é mesmo real? Você vive numa bolha sensorial, uma realidade virtual criada pelo seu cérebro, e ela não é perfeita. Ela preenche lacunas, descarta detalhes, cria ilusões. Você nunca vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como o seu cérebro consegue explicar.
E o mais louco, cada pessoa vê uma versão diferente da mesma realidade. Você e outra pessoa podem olhar para o mesmo pôr do sol e enxergar dois mundos completamente distintos. O mundo lá fora pode até existir, mas o mundo que você vive acontece dentro da sua mente. Você acha que está vivendo o agora, mas não está. Seu cérebro leva milissegundos para processar tudo o que você vê, ouve e sente. Ou seja, quando você percebe algo, isso já aconteceu. Você vive alguns passos atrás da realidade, sempre. A sua experiência de presente é só um reflexo do que já passou. Você acha que vê o mundo, mas o que vê é uma reconstrução mental, não a realidade em si. Seu cérebro junta pedaços, inventa conexões e descarta o que acha desnecessário, como uma colagem mal feita, que você chama de realidade. Você vive em uma projeção, não no mundo real. Já teve um sonho tão real que você só percebeu que era um sonho depois de acordar? E se essa vida agora for só mais um sonho, do qual você ainda não despertou? O fato de você acreditar que está acordado não significa que está. Você diz, esse sou eu. Mas esse você é só um conjunto de memórias, costumes, crenças e histórias que te contaram. Tire isso. Sobra o quê? Talvez o que você chama de eu seja só uma ideia, e não uma verdade. Experimente não pensar por 10 segundos. Apenas pare. Pensamentos continuam surgindo, não é? Você não os escolhe, eles aparecem. Então, quem está pensando? Você acredita que está no comando, que pensa, decide, escolhe, mas estudos mostram que seu cérebro toma decisões antes de você se dar conta delas. A escolha que você acha que fez já havia sido feita. Você apenas assiste ao filme e acredita que é o roteirista. E se o livre-arbítrio for só uma ilusão bem produzida? Desde pequeno, você vem construindo uma história sobre quem você é, um enredo cheio de certezas. Eu sou assim, eu gosto disso, eu jamais faria aquilo. Mas, e se essa história estiver errada? E se ela for apenas uma edição seletiva da realidade? Sua mente não registra tudo, ela escolhe os capítulos que fazem sentido. Ela ignora o que não se encaixa, e você chama isso de identidade. Mas o que acontece quando você para de acreditar na sua própria narrativa? Tudo o que você viveu te moldou. As palavras que ouviu, os medos que teve, os limites que colocaram em você. Essas experiências não só criaram seus pensamentos, elas decidiram o que você consegue enxergar. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como foi condicionado a enxergar. Seu passado não apenas molda sua história, ele molda sua percepção do presente. Todos os dias, sua mente filtra milhares de estímulos, mas ela não mostra tudo. Só o que se encaixa naquilo que você já acredita. Se algo contradiz sua visão de mundo, ela descarta. É por isso que duas pessoas podem viver o mesmo evento e lembrar de formas completamente diferentes. A mente não é uma câmera, ela é uma editora de realidade. Você não enxerga o que é real, você enxerga o que espera que seja real. Nem tudo o que existe pode ser visto. Mas a mente moderna foi ensinada a duvidar de tudo o que não pode ser medido, testado, provado. Antigas civilizações viam espíritos no vento, ouviam mensagens no silêncio e sentiam a presença de algo maior. Hoje, chamam isso de superstição. Mas e se eles estivessem apenas sintonizados em uma frequência que você aprendeu a ignorar? A ausência de percepção não significa ausência de existência. Para os antigos, o mundo era vivo, montanhas tinham alma, rios carregavam sabedoria, estrelas eram guias espirituais. Eles não viam a realidade como objetos no espaço, mas como expressões de consciência. Hoje, com toda a tecnologia, perdemos isso. Chamamos de evolução, mas talvez tenhamos trocado sabedoria por controle e conexão por distração. O que você chama de progresso
pode ser só um esquecimento disfarçado. Seu cérebro é um contador de histórias. Ele odeia o vazio, o não sei, o silêncio. Então ele preenche. Se algo não faz sentido, ele inventa, cria explicações, distorce fatos e te convence de que sempre foi assim. Você não percebe o quanto mente para si mesmo, porque a mentira foi contada com a voz da sua própria mente, e a mente que mente ainda é você. Seu cérebro é um contador de histórias. Ele odeia o vazio, o não sei, o silêncio. Então ele preenche. Se algo não faz sentido, ele inventa, cria explicações, distorce fatos e te convence de que sempre foi assim. Você não percebe o quanto mente para si mesmo, porque a mentira foi contada com a voz da sua própria mente. E a mente que mente ainda é você. Você já teve certeza de algo que depois descobriu não ter acontecido? Já discutiu por lembrar algo de um jeito e depois percebeu que sua memória te traiu? Isso é comum. Seu cérebro não registra fatos. Ele reconstrói memórias como se estivesse escrevendo um livro, mas com partes inventadas. E o pior, ele acredita nas próprias invenções. A mente não busca a verdade, ela busca coerência. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação, mas sair dela com histórias completamente diferentes. Por quê? Porque cada um vive dentro da própria mente, dentro dos próprios filtros, feridas e crenças. Não existe uma única realidade, existem milhões, todas fragmentadas, interpretadas, editadas por cérebros diferentes. O mundo não é um só, é um reflexo moldado por quem o observa. Tudo que você conhece pode ser uma construção, seu corpo, sua identidade, sua história. E se o eu que você defende com tanto orgulho for apenas um papel, um personagem dentro de uma peça que você nem sabia que estava atuando, talvez você não esteja vivendo, talvez esteja apenas acreditando que está. E se despertar for simplesmente parar de atuar, existe um momento raro, um instante de clareza, onde você não se vê mais como o personagem da história, mas como aquele que observa a história sendo contada. Nesse momento, algo muda. Você deixa de reagir no automático, deixa de seguir o roteiro e começa a perceber que existe algo em você que nunca muda, aquilo que está presente em todos os pensamentos, mas que não é nenhum deles, a consciência. Se tudo o que você vive é uma projeção da mente, e se tudo o que você pensa ser é só uma história, então a pergunta final não é o que é real, mas sim, o que sobra quando tudo isso cai, quando a ilusão desmorona, quando o eu se desfaz, o que permanece? Talvez no silêncio além dos pensamentos, na presença por trás dos sentidos, você finalmente encontre algo que não pode ser nomeado, mas que sempre esteve aí. Você nunca foi a mente, você é a consciência que a testemunha. Se tudo é projeção, se tudo é mente, então o que resta quando tudo isso desmorona? Aquilo que nunca muda, que nunca nasceu, que não pode ser nomeado, a pura consciência. O que você sempre foi, antes de qualquer pensamento,